Vou falar um pouquinho hoje sobre as propriedades ou funções dos ácidos nucleicos. Essas propriedades são importantes, essas moléculas desempenham um papel importantíssimo lá na expressão dos nossos genes, né? O DNA, ele é o nosso material genético, ele que é responsável pela produção das nossas características. Para a gente ver esse processo, eu vou usar uma legenda. Toda vez que eu me referir às propriedades ou às funções, vai aparecer aqui nesse slide o texto em vermelho. Agora, essas propriedades, essas funções, elas dependem da ação de enzimas. Lembra lá daquela aula de enzimas? Enzimas são proteínas que catalisam processos químicos, que tornam processos químicos possíveis. As enzimas, para cada uma das propriedades, elas vão estar inscritas em azul. Então vamos lá. Uma molécula de DNA, pessoal, ela tem a propriedade de fabricar mais molécula de DNA. Essa propriedade, essa função que o DNA tem, que é gerar novas moléculas de DNA, nós chamamos de replicação ou autoduplicação. Então tá vendo aqui, ó, tá em vermelho. Essa é uma função, essa é uma propriedade do DNA. O DNA replica DNA. Para fazer essa replicação, é necessária uma enzima. A enzima que age catalisando a replicação do DNA se chama DNA polimerase. Agora, essa molécula aqui de DNA, ela também é capaz de fazer um processo em que, a partir do DNA, ocorre a produção de um RNA. Bom, quando um DNA gera um RNA, essa função, essa propriedade a gente chama de transcrição. Transcrição é uma outra propriedade do DNA. O DNA ele pode replicar DNA, mas o DNA ele também pode transcrever RNA. Da transcrição também participa uma enzima chamada transcriptase. A transcriptase também é chamada de RNA polimerase, mas o nome mais conhecido para essa enzima, transcriptase. Então essas são as duas propriedades, as duas funções biológicas que o DNA tem. Ou ele replica mais DNA, ou ele transcreve lá dentro da célula um RNA. Bom, vamos ao RNA agora. O RNA, a partir dele, pode ocorrer síntese de um DNA. Esse não é um processo muito comum. É o processo contrário da transcrição, né? A transcrição não é um DNA fabricando um RNA. O processo contrário da transcrição é quando um RNA produz um DNA. Nós chamamos esse processo, essa função que o RNA tem, de transcrição reversa. É a transcrição ao contrário, transcrição reversa. Da transcrição reversa participa uma enzima. A enzima que participa da transcrição reversa a gente chama de transcriptase reversa. A transcrição reversa, pessoal, não é um processo muito comum, não ocorre em todo lugar. A transcrição reversa ela acontece com alguns vírus, os vírus que a gente chama de retrovírus. O retrovírus mais famoso por fazer transcrição reversa é o HIV/AIDS. O HIV é o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, uma doença bem conhecida que a gente chama de AIDS. Pessoal, o HIV ele é um vírus que contém RNA. Quando o vírus coloca sua carga genética dentro da célula hospedeira, a célula hospedeira do HIV é o linfócito, né? É o linfócito, a nossa célula de defesa. Bom, quando o RNA do vírus vai para dentro do linfócito, esse RNA não consegue controlar a célula hospedeira para fazer produzir mais vírus ali dentro. Portanto, a partir do RNA viral, ocorre a produção de um DNA. Esse DNA consegue controlar o metabolismo celular para fazer produzir ali dentro do linfócito mais HIVs. Então, retrovírus são vírus que precisam fazer a transcrição reversa para garantir a reprodução deles. Essa é uma das funções do RNA, mas não é a principal. O RNA ele tem a propriedade de garantir a produção de uma proteína. Esse processo, essa função que o RNA tem, nós chamamos de tradução. Um detalhe muito relevante aqui. Aqui na tradução não tem enzima participando. O processo de tradução ele não depende de enzimas. Pessoal, esse esquema que eu coloquei aqui nesse slide, ele é extremamente relevante.
principalmente por conta de uma linha aqui, ó, acompanha. DNA por transcrição produz um RNA. RNA por tradução gera uma proteína. A gente diz assim, né? O DNA transcreve um RNA que traduz uma proteína. Pessoal, na aula de proteína, eu sempre digo, toda proteína ela é produto de expressão gênica. Da onde vem essa proteína aqui? Ah, vem da tradução feita pelo RNA. Mas e esse RNA? Vem da transcrição feita pelo DNA. Onde que está os nossos genes? Onde que está o nosso material genético? Não é o nosso DNA? Esse DNA é capaz de gerar nas nossas células as proteínas. Pessoal, as proteínas são as nossas características. A cor dos nossos olhos depende dos pigmentos que a gente tem na íris. Pigmentos são proteínas. Ser diabético ou não significa produzir ou não insulina no pâncreas. Insulina é o quê? Uma proteína. A cor da pele das pessoas depende da melanina, outra proteína. O tipo de cabelo depende do quanto de queratina se produz lá no bulbo capilar. Os nossos genes, o nosso DNA, são capazes de gerar na gente proteínas, características. Essa linha que eu destaquei aqui no meu esquema, a gente chama de dogma central da biologia molecular.